dar uns avisos para vocês. O primeiro aviso é que nós precisamos organizar aqui o nosso estudo, né? Então, para dar tudo certo na nossa live, nós vamos pedir, quando houver alguma... os microfones de alguma forma forem abertos, que vocês mantenham eles fechadinhos, para não dar eco e não interromper a aula, tá bem? Nós vamos ter um momento das perguntas, onde vocês vão abrir o microfone ou mandar a pergunta no chat, tá bem? A gente vai organizar aqui direitinho. Mas mantenha, então, o seu microfone desligado, para que não haja nenhuma interrupção em momento que não dê para acontecer isso, tá? Nós vamos responder as perguntas de vocês. Hoje, no primeiro momento, nós vamos iniciar respondendo perguntas que ficaram sem responder na aula anterior. E durante o próximo bloco, enquanto o professor vai falando, vocês vão anotando as suas perguntas. No final, nós teremos o espaço para você colocar as suas perguntas, tanto no chat como por voz, tá bom? Então, prepara aí. Eu já estou aqui com o meu caderno, com a minha caneta pronta para anotar, porque a aula vai ser muito boa. Nós temos essa certeza, né? Então, vamos dar início a esta reunião já com todo o material pronto, tá bom? Deixa aí seu caderno, sua caneta, prepara o seu microfone e algumas pessoas não estão ouvindo, nós vamos colocar um aviso no chat como faz para ligar o som, tá bom? Então, nos primeiros 15 minutos, nós vamos reservar para as perguntas da semana passada. Deixa eu ver, Tiago. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa segunda aula, nosso segundo encontro. Quem tiver com alguma dificuldade para ouvir, ali embaixo, perto do microfonezinho, clicando na setinha, vocês conseguem ativar. Mas na realidade vai colocar pelo chat, né, irmã Sara? Se eles não estiverem ouvindo, não vão ouvir essa orientação também. Exatamente, nós vamos colocar aqui no chat. Ok. Antes de passarmos a palavra ao nosso professor, nós gostaríamos de pedir as bênçãos de Deus para essa segunda aula e gostaria de pedir, temos o privilégio de ter aqui conosco o pastor Edson Custódio, é pastor da nossa igreja, está aqui conosco, presente nesta aula. Gostaria de pedir a ele que abrisse o microfone para realizar uma oração pedindo as bênçãos de Deus para este encontro. Aqueles que puderem, fechem os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, eterno Pai Celestial, queremos neste momento te agradecer pela vida e pela oportunidade que temos de participar desta aula. Rogamos uma bênção especial para o professor, queira ajudá-lo na transmissão aqui da aula, e também os alunos, todos nós, para que possamos aprender, possamos crescer no conhecimento e estarmos mais preparados para trabalharmos nesta área da educação. Rogamos, Senhor, em prol de todos os professores das escolas, Isaac Newton, Renascença, também demais escolas que estão participando, que as ricas bênçãos possam acompanhar cada instituição. Abençoe também, Senhor, nossos familiares e conduza-nos em teus caminhos. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, nós teremos agora a nossa segunda aula desta formação. Nós fizemos uma apresentação na aula anterior, mas gostaríamos de apresentar novamente. O professor Jailson está dando este primeiro bloco do nosso encontro. Ele é mestre em educação, tem várias pós-graduações aí na área de educação e tem a vivência prática, né? Então, ele é pai, tem a vivência como pai, né? E tem a vivência como profissional, onde ele trabalha como responsável de um núcleo de altas habilidades. Então, ele trabalhou na teoria, no seu mestrado, este conteúdo, e vivencia na prática, no seu dia a dia, na sua profissão,
a questão das altas habilidades, a dupla excepcionalidade. E daremos, então, agora a nossa segunda aula, que será dividida aí entre conteúdos e perguntas. Então, dentro dessas 2 horas que teremos de aula aí, serão bem divididos e trabalhados, e teremos também momentos aí que serão abertos para perguntas. Então, passamos para o irmão Jailson, para ele dar sequência, então, ao nosso segundo encontro. Boa noite. Está sendo audível? Sim, estamos ouvindo bem. Tudo bem. Legal. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, também aos irmãos que organizaram, né, este evento, que estão organizando. Eu quero só trazer assim à tona nossa proposta, né, que nós colocamos divulgando. Falaremos durante esses 3 dias, um já se foi, né? Hoje é o segundo, e na próxima terça falaremos da dupla excepcionalidade, especificamente em que se compõe a presença das altas habilidades com o transtorno do espectro autista. E, inicialmente, da outra vez, eu falei sobre a questão das duplas excepcionalidades, que pode ser, por exemplo, alguém com a cegueira, né, a pessoa com deficiência visual e altas habilidades. As altas habilidades juntamente com uma surdez. As altas habilidades podem estar presentes com um cadeirante, com uma pessoa com deficiência física. Pode estar presente com outros transtornos também, tá, gente? Então, como nós nos propomos a falar só sobre a dupla excepcionalidade específica do transtorno do espectro autista junto com as altas habilidades, né? Lembrando que toda vez que eu falo em dupla excepcionalidade, a presença das altas habilidades ou superdotação deve estar presente, tá? Pode ser associado a um transtorno, a uma deficiência ou a um distúrbio, tá? Bem, hoje, na aula anterior, nós falamos sobre as altas habilidades. Vamos concluir aquele bloco de altas habilidades, vamos adentrar no transtorno do espectro autista e na próxima nós iremos falar especificamente sobre a dupla excepcionalidade tal qual, mas estaremos também falando como trabalhar com esta clientela, esse segmento público-alvo da educação especial. E eu gostaria de iniciar falando aqui sobre algumas perguntas que foram feitas, né? Alguém perguntou se nós deixaríamos disponível algum material, né? E, de fato, eu acredito que foi postado, né, isso? Durante a semana, nós colocamos algum material. Foi divulgado, né, irmão? Tiago? Sim. Foi divulgado, sim. Foi, né? Sim. Tudo bem. Hoje, ao final... Então, quem não recebeu, a gente posta de novo, tá bom? Certo. Ao final, vai ser colocado aí um link, né, da minha dissertação, que foi em cima dessa temática, da dupla excepcionalidade. E vocês podem ter acesso, né, baixar e fazer um bom uso, né? E vamos também deixar outros materiais, tá? Vou deixar com os irmãos, eles vão postar no grupo, o grupo específico. Aqui outra pergunta foi feita assim, se uma pessoa resolver um cubo mágico em menos de 1 minuto, ela tem altas habilidades? Olha, é um grande indicador, né? É um indicador de altas habilidades, porque a pessoa conseguir, em menos de 1 minuto, fazer a sequência, o pareamento de um cubo mágico, são muitas operações mentais e aí, com certeza, é um indicador. Mas nós não podemos dizer que uma pessoa tem altas habilidades com um único feito, tá? Geralmente, onde trabalhamos, eu tenho uma notícia boa aqui para mim, eu falei que com uns 15 dias estaria trabalhando no Centro de Altas Habilidades do Estado, né, que eu trabalho na Prefeitura. Graças a Deus, já comecei ontem. Só levou uma semana. Deus já adiantou as coisas, né? Então, eu estou trabalhando manhã e tarde com altas habilidades. Agora. E antes eu trabalhava com a supervisão escolar também, né? Ensino comum ou regular, como alguns falam. Bem, aqui diz assim... Gostaria de saber a diferença entre altas habilidades e hiperlexia. Eu respondi da outra vez, né? Também, deixei respondido.
que a hiperlexia é um fenômeno comum tanto do transtorno do espectro autista nível 1, que antes chamávamos Asperger, né? Quanto um fenômeno das altas habilidades. Agora, nem todo autohabilidoso tem hiperlexia, né? Tá certo? Porque é um fenômeno muito múltiplo conceitual, é multiconceitual, né? Não é um fenômeno que se apresenta todo mundo com alta habilidade tem as mesmas características, não. Eu li aqui umas 30 e poucas características, né? Estive falando aqui, citando, e alguém pode ter 20 delas, 25, e não ter as demais, e assim é um combinado, tá? Quando a criança não tem acompanhamento com o profissional, pode ter algum prejuízo no futuro? Com certeza. Nos países que a gente chama de primeiro mundo, os países muito desenvolvidos, né, eles dão muita atenção às altas habilidades. E eu falei até do Vale do Silício, na Califórnia, né, que no São Francisco, melhor. Lá se dá muita atenção e é uma questão de economia para a nação, para o país, tá? Desenvolvimento econômico do país. Você vai lá na Taiwan, né? E outros polos de grande tecnologia, avanço tecnológico, são pessoas com altas habilidades, né? Para a área de tecnologia, etc. Então, tem muito prejuízo para a nação e prejuízo pessoal, porque a pessoa fica frustrada, ela não desenvolveu os seus potenciais, aquilo que ela estava tinha alcance de ser desenvolvida, e ela fica uma pessoa mal compreendida, né? na escola, nos ambientes que ela convive, né? Quem é hiperativo, então, geralmente não tem bom desenvolvimento acadêmico? Alguém pergunta, né? Que eu estive falando sobre essa questão. A hiperatividade, eu estava falando da outra vez, a pessoa não tem foco durante quem apresenta a hiperatividade, ela não tem hiperfoco. Ela não consegue ficar focada num assunto por muito tempo. E isso prejudica a pessoa na questão de assimilação. Ela mexe com uma coisa, mexe com outra, mexe com outra. Então, dificilmente ela vai ter bom desenvolvimento acadêmico, tá? Dificilmente. Como diferenciar o hiperativo de um TDAH, né? Bem, a pessoa com hiperatividade, o próprio TDAH, o transtorno déficit de atenção com hiperatividade, é intrínseco, né? Por exemplo, uma pessoa que ela pode ter só déficit de atenção também, não ser tão hiperativa, ser um pouco calma, mas não tem atenção. Mas, geralmente, a própria sigla, né, do nome que é dado é um transtorno déficit de atenção com hiperatividade. Geralmente, essa pessoa é muito inquieta e ela não vai ter grandes focos, né? Deixa eu ver aqui mais outra pergunta. Que tipo de atividade o professor pode realizar com alguns alunos, etc. Eu acho que eu falarei isso melhor na próxima reunião, tá? Que é a última. Ok? Deixarei mais para essas questões didáticas. Professor Jailson. Uma criança de 4 anos que lê corretamente, sem problema de dificuldade ortográfica, é uma criança que apresenta altas habilidades? Qual seria, então? Ou seria que ela tem autismo? Bem, hoje nós vamos falar sobre o autismo especificamente, né? Uma criança com autismo, o transtorno do espectro autista nível 2 e 3, 2 ou 3, né? 2 ou 3, ela não lê muito, ela lê com dificuldade. O 3 nem consegue ler geralmente, nível 3. O 2 ainda consegue ler um pouco. Mas há prejuízo, déficit cognitivo para as pessoas que têm o autismo, o transtorno do espectro autista, tá, gente? O nível 2 e 3 tem perdas cognitivas. Nível 1, não afeta a cognição. Diretamente, não. Então, assim, uma criança que lê cedo, não quer dizer que necessariamente ela tem altas habilidades, gente. Altas habilidades é um fenômeno um tanto quanto complexo, tá? Assim, para a gente acompanhar essa criança, geralmente a gente só fecha
que ela tem altas habilidades depois de 6 meses na instituição, sabe? Depois que ela está ali, no mínimo 6 meses. Tem outros que a gente leva até 1 ano. Professor Jailson? Os pais, muitas vezes, acham que os filhos são superdotados, enquanto, na verdade, são autistas. Pode ser, sim. Pode acontecer de uma criança ter transtorno do espectro autista nível 1 e não ser autohabilidoso, tá? Ele vai se desenvolver, vai estar na média, vai podendo até estar beirando acima da média, né? Se for pensar com um teste de coeficiente intelectual, QI, pode ser que esta pessoa chegue até 115, já é uma pessoa inteligente, de certo modo, né? Mas não quer dizer que ela tem altas habilidades necessariamente, tá, gente? A pessoa tem apenas o transtorno espectro autista leve. Bem, é possível a pessoa ter TEA e ter altas habilidades? Sim, sim, é a dupla excepcionalidade, tá? Depois vamos falar melhor no último bloco, né? Na última terça. Alguém pode prejudicar os alunos se não tiver formação? Sim, sim, com certeza. Se a gente não tem uma formação específica, aquele estudante ele vai ficar entediado na sala de aula, é o que acontece, né? Geralmente, tem criança, tem adolescente que não quer ir para a escola comum, a escola regular. Ele só quer estar no centro de altas habilidades, ou no núcleo, né, de altas habilidades, nos NAS. Quer estar lá dentro, porque ali ele está com seus pares, só com pessoas com altas habilidades, ela se torna entendida. Ali a gente não vê, por incrível que pareça, a gente não vê disputa entre eles, há um ambiente de cooperação, um ajuda o outro, todos se entendem relativamente. Mas na escola eles sofrem bullying, né, na escola comum. Então, muitas vezes, tá, quando nós não estamos capacitados, nós prejudicamos os nossos estudantes, né? E é o que acontece, de fato, na maioria das vezes. Não por culpa nossa necessariamente, tá? Mas de todo uma questão macro, né? Da instituição, mas nós temos culpa no cartório também. Por enquanto, eu acredito que foram essas perguntas que chegaram até a minha pessoa aqui, né? Eu gostaria, o irmão está projetando, né, as concepções dos 3 anéis. Eu gostaria de falar um pouco, continuar aqui. Alguém tem mais alguma... Eu acho que a gente pode continuar, né? E no final, fechar com o bloco de perguntas, né? E respostas. Tá bom? Bem, nós vamos ver aqui, a partir de agora, a questão dos 3 anéis, né? A concepção de Resula, é o que o Brasil adota, tá? O Brasil adota esta concepção, tá? Dos 3 anéis, a teoria dos 3 anéis. Bem, o que vem a ser isso, né? A teoria dos 3 anéis de Resuli. Joseph Resuli, ele vivenciou 25 anos de experimento, né? Uma pesquisa longitudinal com vários sujeitos da sua pesquisa, e ele conseguiu auferir muitas experiências e deixou uma teoria, né? Como é que é montada essa teoria? Essa teoria, ela é... Você pode passar o outro slide, por gentileza? Ok. O modelo dos 3 anéis. Se vocês verem aí, ao lado esquerdo, acima, habilidade acima da média, tá? A criança tem que ter uma habilidade acima da média das crianças da sua idade ou da sua série, do seu ano de estudo, tá? Vamos supor que ele está no 8º ano e a maioria dessas crianças tem aí por volta de 13 anos, 13, 14. E ele tem que estar acima da média desses colegas, né, de sala de aula, acima da média em desempenho. Se é acadêmico, né, no caso, vai ser uma disciplina. Na matemática, ele resolve muito rápido as questões, tá? Se é em ciências, ele vai muito além, ele chega com profundidade, ele vai discutir sobre vacina, o conteúdo daquele dia vai falar sobre as vacinas, e ele vai longe, ele pesquisa muito, ele fala numa linguagem bem acadêmica, bem científica, tá? E, geralmente, ele também, do lado direito, tem a criatividade. Ele consegue trazer elementos
novos, entre aspas, uma forma diferente, ele vai dando situações, ideias inventivas, na verdade, ele torna aquilo que existe de uma forma mais... uma forma diferente de se pensar, uma flexibilização cognitiva muito forte. Então, ele tem que ter essa criatividade. E embaixo vocês veem o envolvimento com a tarefa. Ele tem um foco tão grande, uma automotivação muito forte, que faz com que ele não largue aquele assunto logo. Se ele é uma ilha de interesse dele, ele vai longe, sabe? Então, nesta interseção, vocês veem o SD aqui no meio, que é a superdotação, tá bom? Então, eu tenho habilidade acima da média, sou criativo e sou envolvido com a tarefa. Não começo uma coisa e não termino, eu tenho que terminar, eu tenho que terminar um projeto. É uma das características. Uma pessoa que não arreda o pé facilmente, ele se aprofunda. Então, ele tem... Resula, ele propõe que, ao observarmos essas crianças, esses jovens, esses anéis devem estar presentes. Lógico, eles não são, apesar de eles estarem com um diâmetro parecido, né? Todos do mesmo tamanho, mas não quer dizer necessariamente que tudo tem que estar 100% aí. Eu tenho que ser 100% acima da média, 100% criativo, 100% envolvido com a tarefa. Pode dar uma diferencinha, mas eu tenho que ser acima dos demais para ter essa... Então, pode passar o outro slide, por gentileza? Ok. Então, nós vamos observar aqui os fatores ambientais e os fatores de personalidade da pessoa, os fatores intrínsecos, né, que está dentro de nós, os fatores extrínsecos, ou seja, do ambiente, né? Então, essa teoria, ela não é inatista, né, nem ambientalista. Ela está mais para o lado do interativismo, uma questão que nós vamos unir os dois fatores, aquilo que é intrínseco com extrínseco. Então, a pessoa que está com altas habilidades, ela apresenta esses 3 anéis, ok? Bem, daí, a capacidade acima da média, a pessoa vai ter essa habilidade de fazer as coisas, tá? Bem melhor que os outros, né? As destrezas, as habilidades, né? As competências dessa pessoa vão estar acima dos demais. E quando ele se envolve com a tarefa, ele se envolve com uma motivação muito grande, né? E concluindo, nós temos aí a caracterização de uma flexibilização curricular, a flexibilização cognitiva, melhor, quando apresenta-se a criatividade, tá? Então, a pessoa é mais original, tem uma capacidade melhor de elaborar, tem um pensamento um tanto quanto divergente dos demais. Quando eu falo divergente, é num sentido assim, de diferente, né? Tá? Agora, eu gostaria de falar um pouco sobre, na sequência, né? O processo de identificação. Irmão, pode passar outro slide, por gentileza? O processo de identificação. Como é que nós identificamos um estudante com altas habilidades, né? À luz do modelo de Resule, tá? Então, primeiro, nós vamos às escolas, fazemos uma formação com os professores da rede, né? Nós fazemos uma formação explicando o que vem a ser as altas habilidades, né? Como é que se processa, falando sobre altas habilidades para eles, né? Para os professores. A partir daí, nós utilizamos um material, depois vou estar disponibilizando pelo menos o link do livro, né? Porque eu não tenho ele em PDF, não tem. É o Manual de Identificação de Altas Habilidades de Superdotação, de Suzana Graziele Pérez e Soraya Napoleão Freitas. Então, é um livro, né, que é cheio de formulários, né, para os professores. Então, a gente vai, depois que faz a formação, reúne com os professores ao final, em outro dia, e a gente começa a perguntar sobre cada área que a pessoa pode desenvolver nessa área dos anéis, tá? Ações que ela pode desenvolver como indicadores das altas habilidades, tá? Daqui nós podemos ver assim, se ela é mais, no caso, se ela traz assuntos diferentes dos colegas,
por exemplo, ela sempre vem com coisas mais científicas para a sala de aula, ela traz um vocabulário mais aguçado, mais diferenciado. Se elas fazem mais as coisas independentes, assim, ou se fazem sozinha, ela tem uma liderança sobre, aliás, em equipe, ela tem uma liderança sobre os demais colegas, né? Se elas têm um pouco de perfeccionismo, se o professor percebe isso, que ela quer fazer as coisas muito bem feitas, se ela tem uma oralidade mais rebuscada que os demais, ela fala bem, né? E assim vai, a memória é destacada, ela grava bastante coisa. A memória de longo prazo dessa criança, quando o professor pergunta de novo em outra aula sobre as coisas, ele lembra de tudo que foi falado na última aula, na outra semana, na semana anterior, tá? Isso aí, e tem uma série de perguntas, tá? Uma série de perguntas que a gente faz aos professores. E eles vão nomeando cada pessoa que se destaca naqueles itens, né? São muitos itens, são aproximadamente 28 itens que a gente vai perguntando para os professores. No final, a gente vai fazer um cruzamento de dados, vai tabular os alunos que saíram mais vezes, né? Em maior número. Daí, a partir desse momento, os professores nomearam os estudantes, né? Aí a gente conversa com o estudante, explicando para ele como é que funciona o núcleo de altas habilidades, né? Então, nesta pergunta que fizemos aos professores, a gente perguntou sobre os indicadores de criatividade, não é isso? De capacidade acima da média, de hiperfoco, né? De foco na tarefa. Depois, nós chamamos, se o estudante se demonstra interessado, a gente chama os pais, convida os pais. Então, já é a terceira fase. E aí a gente começa a perguntar quando ele começou a andar, quando ele começou a falar, uma série de coisas, sabe? Faz uma anamnese, tá? Então, pergunta se os pais também têm interesse, né? Que os filhos participem desse programa. Explica para eles que, no mínimo 6 meses, ele vai estar conosco. E se a partir daquele momento eles demonstrar que realmente tem indicadores, né, de altas habilidades, de fato, perdurável, ele vai ser inscrito, de fato, no programa. E durante esses 6 meses, eu vou até falar, vou adiantar um pouquinho, mas eu vou tornar a falar de novo, eles vão fazer atividades de enriquecimento curricular, nível 1, número 1, durante 6 meses. Ou seja, ele vai passar por várias oficinas. Vai passar pela oficina de artes, de robótica, de astronomia, né, e etc. E aí ele vai se adaptando, ele vai ver o que ele mais gosta, e os professores também ficam de olho. Agora, os pais vão narrar para nós como é que foi esse desenvolvimento. A gente vai perguntar a alguns colegas como é que percebe esse aluno, né, esse que está se destacando, qual é a percepção também de alguns colegas, né, sobre ele. Quando ele é um bom desenhista mesmo, que faz desenho de face, né, de rosto perfeitamente, a gente pede para ele um portfólio, que geralmente esse pessoal tem guardado várias pinturas, vários desenhos, a gente pede para ele trazer. Se ele faz engenhoca, a gente pede, são os produtos que eles produzem, né? No caso, a gente chama de produto. E aí nós começamos a aplicar, durante esses 6 meses, escalas, características, né? Listas de observações junto ao professor. Durante 6 meses, a gente visita a escola, tem uma equipe que visita a escola, no caso, visita a escola, acompanha o professor, visita os pais, tem uma equipe, tem a unidade da família, tem a unidade do professor lá dentro do núcleo. A unidade do professor, de acompanhamento ao professor, uma unidade de família e a unidade de atendimento ao aluno. Então, assim, a unidade de atendimento ao professor é feita com a parte pedagógica, né? Núcleo de formação pedagógica. A de acompanhar os pais é assistente social, psicólogo. Com os alunos, é acompanhado por professores que visitam escolas itinerantes, né? E também quando precisa de algum apoio, né? Assim, que a criança se ela passar por algum problema emocional, precisar de apoio, o psicólogo também conversa, faz sessões também de terapia, né? De acompanhamento. É por aí, assim, ligeiramente é isso, tá? É feito desta forma. E nós utilizamos muitos recursos, né? Desde sucatas, né? Até quando se trata de robótica, a gente utiliza programas também, né? O Scratch,
Arduino, essas coisas aí, né? Que se tem na área de informática. Bem, então é feita uma etapa de observação de 6 meses, vamos registrando atividades, registrando os comportamentos do aluno, e essas informações depois nós vamos fazer um cruzamento de dados entre nós, e o psicólogo também está acompanhando, né? O psicólogo faz testes, né? Nós não fazemos testes, porque não é de manuseio de uma pessoa que não for da psicologia, né? Então, é aplicado o teste também para complementar, mas não só os testes de QI, né? Mas tem vários testes diferentes. Quem é psicopedagogo faz torre de Hanoi, que é para a parte Hanoi, digo, cognitiva, né? A parte da lógica matemática, as questões de lógica, de sequência, e tem sequenciação e outros testes, né? Utilizamos também um livro, né? Os ensinamentos, né? Que é dado em um livro de psicopedagogia também. A gente utiliza também esse manual prático de diagnóstico psicopedagógico. Então, nós buscamos o maior número de informações durante esse período de 6 meses. É um período mínimo que a gente acompanha o aluno. Quando nós vemos que aquilo que está prescrito não está ornando, o aluno não está acompanhando aquele programa, então a gente vê que tenta trazer incentivos, né, para que ele se automotive, no caso, e quando ele pega, de novo, vou usar uma expressão bem simples, né, assim, pega o embalo de novo, né, aquela automotivação, aquele desejo de continuar, às vezes ele não quer, às vezes também existe um problema também aqui, os estudantes com altas habilidades não têm passe livre, muitas vezes, porque eu falei, as altas habilidades não têm etnia, não têm as origens socioeconômicas, pessoas de classes mais, tanto abastada como as mais necessitadas, não tem etnia, cor. A alta habilidade não escolhe, né? A pessoa, para ter superdotação, ela pode pertencer a qualquer classe social e qualquer etnia. Então, às vezes, a boa parte da escola pública, né, que nós atendemos escola pública, a nossa 90% a gente só tem uma cota para alguns, geralmente é quem a gente conhece mais assim para fazer atendimento, a cota é muito pequena para quem é de fora. Mas, geralmente, eles não são de classe abastada, né? Então, tem dificuldade. O governo... Nós estamos vendo aqui se há um projeto na Câmara Municipal que também, assim como as pessoas com deficiência têm um passe livre, né, nos ônibus, para ver se a gente consegue isso aí, tá? Eu deixei um livro Toque Toque Plim Plim, né, que a gente faz para criancinhas, e também um outro que é já para o pessoal do 6º ao 9º ano. Ensino médio a gente trabalha um pouquinho diferente, tá? Assim, é mais complexo o trabalho para o ensino médio. Bem, então a gente utiliza várias listas de observação, cada professor, pelo menos existe lista de observação do professor de arte e de educação física, que ela é diferenciada, os demais utilizam uma outra ficha, que eles vão também acompanhando o estudante, né? A gente vai entrando em contato com ele, 15 dias, com os professores de sala de aula, um acompanhamento, e aí, no final, a gente consegue fechar, né? Ou não, aquele diagnóstico, né? Tá certo? Daquele estudante. Eu vou falar agora um pouquinho sobre os modelos de enriquecimento, né? Curricular. Ok? Isso, o modelo de enriquecimento. Bem, se vocês perceberem, pode passar, tá aí, né? Enriquecimento, modelo triádico. O modelo triádico, se vocês verem à esquerda, em cima, né? Lado esquerdo, acima, tem aí as atividades exploratórias gerais. Foi aquilo que eu falei. O estudante vai passar por várias oficinas, né? A gente chama de oficina, um enriquecimento curricular. E aí, se a gente vê que aquela criança gosta, digamos, de
de astronomia. Ela é muito chegada para essas questões. A gente tem lançamento de foguete, de garrafa PET, né? Tem muitas coisas assim. Tem o pessoal que é de informática, né? Da robótica, faz robozinhos, etc. Aí elas vão para enriquecimento tipo 2 depois, mas já escolhendo o que ela gosta, tá? E no fim, depois ela começa a ir para... Ela se torna um pequeno pesquisador, um pesquisador em miniatura, um investigador, né? Um pesquisador. Ele é como se estivesse num programa de iniciação científica, ele faz produto. Eu recebi essa semana um livro de uma estudante que, antes de eu trabalhar no Núcleo de Altas Habilidades, antes de trabalhar, nós indicamos, né? Nossos professores, teve uma formação, né? De lá, na época, naquele tempo eu tinha feito apenas a especialização em altas habilidades. Foi em 2017, fiz especialização, terminei em 2018 a especialização de altas habilidades. Tinha feito autismo também, né, especialização. Indicamos uma aluna, na verdade foram 4 alunos daquele período da tarde, né? Foram para lá e eles se desenvolveram muito bem. E essa menina me trouxe essa semana um livro. Eu tinha colocado... Deixa eu ver aqui. Mais tarde, se eu conseguir, eu mostro no próximo bloco. Um livro que ela produziu, né? Ou seja, um produto final. Uma pessoa que se torna escritora. Nós temos essa é Elisa Rebeca, o nome dela. Nós temos uma que já tem cadeira, né? No pessoal de letras, né? Já tem cadeira. Uma menina de 14 anos. Foi difícil conseguir isso, né? Muito difícil, um preconceito muito grande, porque ela é uma adolescente, né? Mas com muito esforço. Ela é escritora de mão cheia, a menina com 14 anos. Né? Tem um dom muito forte. E a gente tenta agora ajudar, né? A produzir. Lembrando que tem muitas pessoas com altas habilidades no Brasil que não foram detectadas, adultos. Pode estar aqui assistindo agora, pessoa com altas habilidades, né? E não foi diagnosticado, ok? Porque não passou pelo processo, mas... se você contar 5% da população, né? E se aqui tiver assistindo 200 pessoas, da outra vez tinha, né? Vai colocar aí 10 pessoas, pelo menos, vai ter altas habilidades, provavelmente, tá? Então, é interessante isso. Né? Então, o que é uma oficina de enriquecimento tipo 2? A tipo 1, tá? Ela vai fazer diversas experiências sobre diversos tópicos, sobre hobbies, lugares, eventos, né? Vão estudar várias experiências sobre profissões, sobre lugares, né? E nisso elas vão fazendo enriquecimento, né? Através de palestra, conversando sobre diversos assuntos. Depois elas começam a estudar como fazer um projeto. Aí já é atividade do tipo 2, com o tempo, né? Elas entram para isso. Mas ela já está direcionada, tá? Para fazer atividade do tipo 2, a pessoa já está mais ou menos sabendo o que quer. Então, ela vai fazer... estudar como pesquisadores construíram um objeto, um artefato. Estudar que passos seguiram. E a de tipo 3 é ela que vai fazer, tá certo? Então, todo ano nós temos uma culminância de oficina do tipo 3. Aí nós temos robôs, nós temos livros produzidos, etc. Tá? Então, é mais ou menos isso que a gente faz. São atividades do tipo 3 no final, né? O alvo é esse, é atingir uma produção, tá certo? Um produtor de conhecimento, mirim, né? Um guri, projetando coisas que pessoas de maior idade fazem, né? Pessoas com 30, 40 anos. Ok? Eu acredito que aí nós encerramos, de uma forma geral, a parte de altas habilidades. Tá? Nós vamos adentrar no transtorno do espectro autista e no próxima terça nós vamos juntar os dois e falar da dupla excepcionalidade especificamente. Né? Vamos fazer algumas reflexões, vamos falar um pouco sobre o transtorno do espectro autista. Tá? Por gentileza, pode passar Pode passar para o próximo slide? Ok. Então, nós temos aí o que vem a ser, né, o transtorno do espectro autista. Nós nos baseamos tanto no DSM-5, que
ele fala sobre os distúrbios, né, dos mentais, os problemas mentais, um diagnóstico, né, que é dado pela APA, Associação de Psicologia Americana. Então, ela fala que transtorno do espectro autista, ele se apresenta, o transtorno, com comprometimento da interação social. Então, o indivíduo ele começa a ter problemas com a interação social. Ou seja, essa pessoa ela não vai se comunicar bem, ela não vai se ambientar em meio a outros colegas facilmente, ela tem problemas com as restrições, né? E isso se apresenta muito cedo, tá? Assim, com 3, 4 anos, a pessoa já consegue ver esses distúrbios do neurodesenvolvimento. São crianças neurotípicas, né, que a gente fala, tá certo? Neurotípicas. Elas apresentam essas dificuldades de comunicação, né? Ela não entende, por exemplo, aí eu vou entrar com a teoria da mente, tá? A teoria da mente. Não entende quando a pessoa fala assim, mato tem olhos, paredes, ouvidos. Ou seja, uma linguagem figurada, é um ditado popular, né? Então, escreveu, não leu, o pau comeu. Esses ditados, ela não entende porque elas pensam literalmente. Ela não se coloca no lugar do outro, ela não entende isso quando você está chateada. Então, a teoria da mente trabalha essas questões, tá? É o eu e o outro. Ela tem dificuldade de perceber, dessa percepção. Então, isso aí é um prejuízo de interação, porque ela não entende. Se você está chateado, eu estou falando uma coisa repetidamente, porque elas falam repetidamente, elas têm uma linguagem assim, meio pedante. Quem está no nível 1, né, geralmente, fala assim, aquela linguagem meio rebuscada, e ela não percebe no outro, até o nível 2 também. Quem é nível 3 geralmente tem dificuldades até de falar, né? Fica um pouco... É tido como não falar, se fosse surda, né? Bem, e ela não entende se você está chateado dela repetir tantas vezes a mesma coisa, né? Então, existe déficit da reciprocidade, né? A questão nos comportamentos de comunicação. Tanto não verbais, se eu fizer um gesto, ela não vai entender, geralmente, a linguagem não verbal. Se eu fizer, por exemplo, um gesto de desprezo, puxar a boca um pouco de lado, né? Fazer... Ela não sabe que eu estou achando chato. Se eu faço cara de nojo, de asco, né? Ela não me entende, ela não entende que isso aí, tá? Ela tem essa dificuldade. Então, nós vamos nos esbarrar na teoria da mente, né? Que evoca essas questões da percepção do eu e o outro. Se colocar no lugar do outro, a empatia, né? Ela não consegue ser empática, geralmente. Então, nós temos dificuldades também de relacionamentos, automaticamente, nesse distúrbio de neurodesenvolvimento, essa comunicação social, para manter o relacionamento, iniciar conversas e começar e continuar conversando. Ela geralmente só responde o que você pergunta. Geralmente, né? O transtorno do espectro autista. Então, pode ter movimentos repetitivos, tem pessoa que balança, né? Estereotipia. Elas se balançam, se tem uns movimentos para tentar equilibrar-se, sabe? Do desconforto que ela tem, né? Uma agonia, né? Que se passa. E ela fica desequilibrada, ela começa a se mexer, né? Tem uns que ficam fazendo isso para frente e para trás, né? São movimentos estereotipados, estereotipias. Elas insistem nas mesmas coisas. Quando um menininho pega um boneco, ele não quer mais soltar. Ele geralmente gosta de colocar coisas enfileiradas. Nós vamos falar um pouquinho mais detalhes por fases, tá? Por fases, essas questões. Geralmente, o nível 1 não tem comprometimento intelectual, ou seja, ela consegue estudar, né? Consegue acompanhar o ensino regular, o ensino comum, ok? Fala naturalmente, não tem problemas na fala, geralmente o nível 1. Então, tem o nível 1, que não requer muito cuidado, né? Ele tem a certa autonomia. O nível 2 já tem que ter cuidado, porque geralmente, quando está no nível 2, ele já perde um pouco da noção do perigo. Perigo de pular de um canto, ele não sabe se vai se machucar, até que ele se machuque várias vezes, né? Mas se vai passar um carro ali, ele não está muito... ele desconhece, né? Não tem essa noção do perigo, quem está no nível 2. E aí, antigamente, né, nós falávamos de transtornos globais do desenvolvimento, né? Então, houve uma mudança
a partir do DSM-5, e a CID-11, né, que está em vigor, ela já trouxe essa modificação também. Ela alinhou com a APA, com o DSM, tá? A CID-11. Bem, a Classificação Internacional de Doenças, CID, né? Então, nós podemos, de uma forma geral, dizer que há um prejuízo de comunicação social, um déficit de comportamento, tá? Então, a pessoa que tem autismo, ela tem esses sinais. E aí a gente vai ver agora sobre os níveis, né? Vou tornar a falar sobre os níveis. Pode passar. Níveis. Então, o autismo de alta performance, que a gente falava Asperger antes, ela está agora dentro do nível 1, tá? Então, nível 1, a pessoa tem necessidade de pouco apoio, não tem a menos que ela esteja passando por um problema emocional muito forte. Fora disso, ele consegue andar, tomar um ônibus, pegar um ônibus, descer ali, ele tem toda essa noção direitinho, né? Tem essa noção de forma correta. Ela escova seus dentes, ela se veste, essa pessoa no nível 1. Mas desvia o olhar, nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, tá? Agora, o autismo nível 2 é um autismo mais clássico, né? Mais clássico. Então, os interesses são mais restritos, a pessoa já vai ter alguns comprometimentos, a autonomia cai um pouco, tá? Ela requer um acompanhamento mais forte. Tá? Daí que a dificuldade da gente associar altas habilidades a um autismo no nível 2. Eu desconheço, mas há quem fale que exista, tá, gente? Na literatura. Mas eu desconheço na prática. Porque o cognitivo está comprometido, né? Nessas alturas aí, o autismo nível 2. Já não vai ter tanta fluidez no raciocínio, né? Então, eu acredito quase uma impossibilidade, mas na literatura tem gente que fala que existe, né? Acho que é um caso muito raro. É como aquela questão da hiperatividade que eu falei também, a pessoa que tem hiperatividade ter a dupla excepcionalidade, ou seja, ela ter a concomitância, a presença das altas habilidades e hiperatividade. Lembra que eu falei? Eu falei o seguinte, é mais fácil ele ter a sobreexcitabilidade psicomotora, a pessoa agitada, mas não tem essa questão da hiperatividade, né? Bem, existe o autismo severo, nível 3. O nível 3 tem uma necessidade muito forte de apoio. Ela puxa o cabelo, puxa o dela, puxa o dos outros, grita muito, não fala quase. Agora, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso é um espectro. Quando a gente fala espectro, é porque perpassa tanto de ida como de vinda os sintomas. Então, assim, quem está no nível 1? Quem está no nível 1? Mais para a esquerda, se nós tivéssemos um gráfico aqui, uma linha, né? Ele está mais próximo da pessoa que tem só altas habilidades, digamos, ou uma pessoa típica, né? Tá certo? Uma pessoa típica que não tem uma neurodiversidade forte aí, né? Mas, assim, ela pode estar mais próximo do nível 2, dentro do nível 1, entenderam? Eu venho mais para cá, mas estou dentro do meu contínuo, um espaço, tá certo? Então, aqui dentro do nível 1, eu posso ter vários tipos de autismo, que eu digo assim, de sintomas, tá, gente? É muito difícil dizer assim, uma pessoa anda na pontinha de pé autista. Não. Isso é um dos fatores, mas se ela desvia o olhar, se ela não quer abraço, quando ela abraça, ela sente um desespero, né? Quando a etiqueta da camisa bate nela e ela se incomoda, entendem? Tudo isso pode ser colocado dentro dos sintomas, dentro dos sinais, tá? Agora, quando passa para esse nível 2, dentro do outro contínuo, né? Tá certo? Aí já começa com outros problemas. Aí há mais frustrações, há mais problemas, há mais, né? Tem dificuldades alimentares muito sérias. E aí, nível 3 nem se fala, tá, gente? O nível 3 é muito complexo. A pessoa, ela interrompe muitas vezes as rotinas dela, quando elas têm uma rotina muito forte, e quando se interrompe, elas ficam muito nervosas, né? Muito agitadas, tá? Então, assim, o cotidiano delas deve ter uma pessoa para acompanhar, tá? O que você vai fazer. E aí eu vou falar um pouquinho, assim, não vou entrar nesse campo, vou deixar para entrar no outro bloco, na última vez. Existe
Sunrise, são métodos, tá? PECS, TISH, tá? O próprio método montessoriano ajuda também pessoas com autismo, tá? O método montessoriano também. Mas, assim, eu não vou adentrar hoje nesse bloco, tá, gente? Deixar para o último dia. Então, assim, da esquerda para a direita vai aumentando os níveis, tá? Aqui eu estou no canto esquerdo, na minha esquerda, eu estou no nível mais leve, e aí vai aumentando os déficits, né? De comunicação social, das disfunções, quanto mais eu for para o outro nível 2, nível 3, tá? E aí requer intervenções muito fortes, tá? Uma rotina muito fixa com essas pessoas que têm mais problemas, comprometimento, ok? Agora vamos falar sobre as características mais específicas, pode passar para o outro. Características comportamentais, agora vamos falar sobre essas características mais específicas, né? Tá certo? Bem, quando a criança, ela é bem novinha, né? Tá no berço ainda, tá, gente? E você faz balbúcio, assim, faz mexe com a mão, ela não acompanha muito, né? Ela está no berço ali e ela não dá nenhum sinal que está acompanhando com o olhar, né? Tá certo? Não sorri muito, não acompanha você assim com aquele calor, aquela alegria, o contato visual muito limitado. Já é um sinal, tá, gente? De algum problema, né? Algum transtorno. Pode ser o autismo. Geralmente, como estamos falando de autismo, esse é um dos. É como aquela questão. Tem muitas doenças que dá febre, não é isso? Diarreia, febre, vômito, mas nem todas são a mesma, né? Mas isso aqui já é um sinal, tá, gente? Para a gente se preocupar, tá bem? Então, se a criança não acompanha o olhar, não, ele tem ausência de foco, de olho no olho, de acompanhar seus movimentos, de pouco sorriso, já não sorri muito, é uma criança meio séria, assim, ela não tem aquele... se você tenta provocar prazer, né, brincar, ela não tem muito movimento responsivo, tá? Não balbucia muito também, não repete. Aí a questão dos neurônios espelhos, né? Você faz para a criancinha, ela faz também, geralmente, né? Ela fica fazendo barulhinho também. Se essa criança não te acompanha, é um sinal, né? Se você vem para esse lado aqui do berço, lado direito, né? Do berço, vai lá e faz um movimentinho, parte para o outro lado, e a criança não acompanha com rapidez, tá? É outro sinal também que ela prematuramente, você já pode olhar e ficar preocupado com isso. Não estranha quem não é da família mais próxima, ela não faz diferença com quem está pegando ela no colo, tá? Pouco compartilha as coisas. Quando ela chega, a criança com 1 ano em diante, ela já começa a atender para o chamado do seu nome, percebe, né? Assim, por exemplo, você tem o nome de Ana, Aninha, né? A mamãe fala, Ana, Ana. Geralmente a criança olha, né? Então ela atende rapidinho. As típicas, né? Agora, assim, na questão da neurodiversidade, quando a criança está com sintomas do transtorno do espectro autista, né? Já sinais, ela não vai responder de pronto ao chamado do nome. Ela parece que é surda. Para ela olhar, vamos supor, em 10 vezes eu chamo o nome, ela só olha 2, 3, faz assim como se eu não tivesse... Os antigos falavam assim, ouvido de moco, né? Ouvido de moco, faz ouvido de surdo, né? Então, é um sinal, tá, gente? Que a literatura aponta, a literatura específica. Atenção compartilhada. Eu vou falar sobre esse conceito, mas atenção compartilhada, eu posso adiantando, é quando você tem 1 ano e meio, digamos, e você está ali com a família, né? Um fala uma coisa, ela olha, balança um chocalho, ela olha e ela consegue compartilhar com todos aquela atenção. Uma criança com transtorno do espectro autista não consegue fazer isso. Ela tem déficit na atenção compartilhada, ela não participa ativamente dessa interatividade, dessa interação. Se você faz um gesto pedindo uma imitação, ela não te imita, né? Geralmente. São sintomas. Quando ela fica maiorzinha, que você quer fazer um faz de conta, contar uma brincadeirinha, olha, vamos fazer de conta que aqui é um rio, lá vem um jacaré, tá? E traz um bonequinho feito um jacaré
né, de inflável, essas coisas, ela não acha, não entra nesse contexto, ela não entende, né? E ela geralmente ela gosta de emparelhar bonequinhos um ao lado do outro, organizar carrinhos. Às vezes pega só uma rodinha do carro e segura ali na mão e quer brincar só com aquilo. Ela tem umas escolhas, umas preferências muito inusitadas, tá? Tá certo? Não fala, geralmente, quem tem problema do espectro autista nível 2, demora para falar, tá, gente? Um pouco. Só vai começar a falar um pouquinho depois aí, quando completa 2 anos, geralmente. Assim diz a literatura, né? E a gente vivencia também algumas questões aí, a gente acompanha, né? Para formar frase nas suas expressões, tá? Demora muito. E quando ela tem 3 aninhos, ela repete as tuas últimas palavras, geralmente. Até os adultos que têm o transtorno do espectro autista fazem isso. Você fala assim, nós vamos brincar lá fora. Aí ele fala, lá fora. Vamos para o supermercado? Supermercado. Ela repete geralmente as últimas, ali, ela repete como se fosse um papagaio, né? Bem, então, contato visual, geralmente, eles desviam o contato visual, eles não olham para o interlocutor. Quando você está falando, ele desvia. Ele olha, tira o olho, né? Geralmente se isola, essas crianças ficam isoladas, elas não gostam muito da vida em comum, em sociedade, elas ficam mais brincando sozinhas, tá? Não entendem muitos sentimentos, né? Aqueles sentimentos que Paul Ekman escreveu numa pesquisa que ele fez em vários continentes, né? Em tribos, etc. As emoções básicas, né? Do sorrir, da alegria, né? Na alegria, do choro, da raiva, essas faces para ela. Então, inclusive, quando a pessoa tem dupla excepcionalidade, né? Ou seja, tem um transtorno do espectro autista e as altas habilidades, lá no centro de altas habilidades, a gente faz esse treinamento com ela, sabe? De pareamento de emoções, tá? Lá na dissertação, hoje vamos deixar a minha dissertação aí, nós temos algum jogo de pareamento que foi feito, né? Produzido, e aí vocês vão ter acesso lá e vão ver como é que é, tá bom? Bem, a linguagem atrasada persiste em repetir muito um assunto, né? Às vezes, elas ficam desequilibradas emocionalmente, começam a balançar, já falei nisso, né? Bate, balança. Alguns, quando ficam nervosos, começam a bater cabeça na parede, etc. A gente fala assim que é loucura, né? Mas não é bem isso, né? Tá? É só uma forma de resposta inusitada mesmo. Interesses muito restritos. E alguns têm reações assim, a sons, né? Quando o som é muito agudo, por exemplo, tem muito barulho, muitas pessoas, eles ficam nervosos, não querem ficar ali, né? Bom, pode passar para outro slide, por gentileza, que vamos falar sobre os aspectos legais. Ok. Bem, o que a legislação fala, né, a respeito do autismo, né? Eu vou falar a legislação mais recente um pouco. Tem uma outra que eu não coloquei aqui, tá? Tem 2013, 2015. Mas eu vou para a básica, que fez uma grande diferença, né? A pessoa com transtorno do espectro autista, ela é considerada uma pessoa com deficiência, gente. É a Lei Berenice Piana, Lei 12.764 de 2012, né? Para todos os efeitos, uma criança autista, ela é considerada uma pessoa com deficiência, tá, gente? Com deficiência. Então, essa pessoa, ela, lá na lei, né, a Lei Berenice Piana, vai trazendo aquilo que está nos manuais, né? Antigamente era o DSM-4, antes do DSM-5, em 2012 ainda é o DSM-4. Então, lá fala sobre a questão da deficiência na comunicação, nessa lei vai apresentando, né, o traçado, o perfil, deficiência na comunicação, verbal, comunicação não verbal, nas interações sociais, na reciprocidade, tem a ausência dessa reciprocidade, as relações interpessoais são fragilizadas, tem um padrão restritivo de repetições de comportamento, tem os interesses também manifestados por estereotipias, tá? E esta lei, esse aspecto legal, o que é interessante é que essas pessoas podem entrar em cotas, né?
num concurso, porque é uma deficiência. Se ela tiver o nível 2, afetou já a mente, né? No caso, vai ter deficiência intelectual. Por tabela, ela tem direito tem direito, se a família não tiver boas posses, assim, ganhar menos de 3 salários, ela tem direito a receber um benefício. Ela tem direito a pagar carro no ônibus gratuito, né? Tem carteira, dependendo do estado, né? Ok? Eu gostaria de falar também alguns conceitos para a gente compreender melhor, né? A questão alguns conceitos básicos. Eu falei sobre flexibilização cognitiva na outra aula, né? Lembra que eu falei? Isso aí é das altas habilidades. A flexibilização cognitiva é a forma muito inventiva de pensar diferente, fora da caixa. É uma criança que pensa rápido, pensa diferente, resolve as questões diferentemente da maioria, né? Ela tem uma sincronia, que é comum também nas altas habilidades com o transtorno do espectro autista, né? A dupla excepcionalidade, a sincronia. É uma pessoa que tem um cognitivo muito avançado, mas emocionalmente ela pode ser fraca. Ela pode ser desajeitada ao andar. Algumas pessoas que têm transtorno do espectro autista, elas têm um pouco de desajeitamento, ela é desajeitada um pouco, sabe, no andar, alguns têm, nem todos, tá? Falamos da teoria da desintegração positiva, né? Falamos sobre esse assunto. Os americanos pronunciam Dabrowski e os poloneses, né, a nação qual o Kazimierz Dabrowski nasceu, eles pronunciam Dabrowski, né? O Kazimierz Dabrowski, ele desenvolveu essa teoria da desintegração positiva e da sobrecitabilidade, esses dois construtos, esses conceitos, né? Então, eu falei, né, que tem os níveis e tem as sobrecitabilidades, que eu falei dos níveis, né? A pessoa desintegra, ela é a desintegração positiva, é quando ela passa pelo revés e ela se recupera e ela vai crescendo, passa de um nível para outro. Geralmente chega no 4, a maioria dos altos habilidosos, clássicos mesmo, quem tem altas habilidades alcança essa desintegração, ela consegue superar, mas geralmente quem tem o transtorno do espectro autista não sobe muito nessa escada aí, tá? Nesse deslanchar. Fica na desintegração negativa, às vezes. Ele está no nível 3, quando ele passa pelo problema, cai, fica no nível 2. Eu falei mais ou menos isso, né? Depois eu vou postar, vou ver se durante a semana eu coloco um pouco dessa teoria para vocês aí, de revista Qualis A1, né? Qualis A1 de boa qualidade, né? Que é o topo da classificação na plataforma Sucupira, né? Nós temos de pesquisa aqui no Brasil. A qualificação, né? O Qualis 1, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 e a C. C já é meio escória, né? Não tem valor quase. A classe B seria a segunda divisão e a classe 1, A1, A2, A3, A4 seria... Então, esse texto, eu vou colocar um texto A1 para vocês, tá? Sobre essa teoria da desintegração positiva, para falar um pouco sobre excitabilidade, tá bom? A sobrecitabilidade, eu falei, tem pessoas que são muito psicomotoras, que chega a confundir com hiperatividade, né? A pessoa, ela é muito inteligente e é muito rápida, ela faz muitas coisas na sua vez, e as pessoas, assim, parece que ele tem um belisco, tem uma... Não. É porque os neurônios funcionam com muita rapidez, né? As conexões, tá? Entre axônios, dendrito, aquelas questões todas, e os neurotransmissores funcionam com mais velocidade. E isso faz com que ela pense mais forte, ela faz mais ligações. A neuroplasticidade é maior, tá? Então, faz vários caminhos nessa rede. Então, o cérebro de uma pessoa com altas habilidades é diferente, né? Por imagem, né? Já foram feitos vários estudos, e de fato é comprovado, né? Como é que funciona? Funciona um pouco diferente mesmo, tá? Então, ela tem sobrecitabilidade super sensível, a super emocional, né? Tem a intelectual, a pessoa que tem uma sede de estudo muito grande, ela quer estar ali pesquisando o tempo todo e não fica saciada, ela sempre quer, né? E são 5, quando vocês pegarem o material, vocês vão ver os 5 níveis de sobrecitabilidade também, ok? Agora eu vou falar dos conceitos mais voltados para a nossa realidade, tá, gente? Do assunto de hoje que eu quero falar, tá? Que tem mais a ver com a dupla excepcionalidade e com o transtorno espectro autista. Aí vocês vão ver as funções conativas, funções executivas, funções cognitivas, controle inibitório.
Pode passar, por gentileza? Acho que aí estão, né? Pode passar. Aí. Então, são essas funções aí, tá? Ok? As funções conativas. Alguém já ouviu falar em conação? Não é função conativa da linguagem, tá, gente? É função conativa da psicologia. Interessante que a gente convive com alguns psicólogos, colegas, assim, nunca estudaram esse assunto, por incrível que pareça. E se estudarem, esqueceram. Eles falam, eu não lembro, não. A gente fala em conação. A conação, inclusive, tem um artigo norte-americano, né, na Universidade dos Estados Unidos, que diz assim, que é um construto esquecido da neuropsicologia. É esquecido, não se fala muito. Mas, na aula passada, eu falei, né? Os antigos, pessoal do tempo socrático, né? Aquele pessoal lá, Sócrates, Platão, aquele pessoal daquela fase, eles falavam muito na conação, mas não com essa linguagem, né? Tal qual, conação. Quem levanta essa questão é Baruch Spinoza, né? Um filósofo. Ele diz o seguinte, que quando a gente tem necessidade de preservação da espécie, de se cuidar, de se alimentar, de treinar, então, a conação nos leva a cuidar de nós mesmos, a cuidar de si, e nos leva a ter foco duradouro, nos leva a ter automotivação. Você está para cima, você se cuida. Quando você está com a conatos, né, a função conativa boa, ela é uma pilastra, é uma base, é a principal função psicológica, a função conativa, né? Estaria no cérebro emocional, e aí nós não vamos entrar na neuropsicologia, porque eu precisaria mais tempo para a gente conversar, mas o sistema límbico, né, onde está a amígdala, hipocampo, etc., vai estar muito bom o funcionamento, tá, gente? Então, a gente está numa completude, uma energia muito forte, energia física, orgânica, né? E mental. Ele faz as coisas com eficiência, com efetividade, tá? Fazem a coisa da melhor forma, porque tem foco, cuida de si. A pessoa está para cima, como diz, né? Então, é um processo da vontade, do impulso, dos desejos. Freud trabalha esse conceito, mas ele fala de libido, e algumas pessoas até levam para outras questões mais sexuais, especificamente, mas é mais aquela força de cuidar de si, a energia, né? A libido. Então, a conatos, né? A pessoa com a função conativa saudável, ela tem capacidade de tomar iniciativa, se envolver num projeto com mais ânimo, com mais vigor, tá? Ela tem mais foco. No entanto, daqui a pouco nós vamos falar do efeito dominó que é causado. Vamos para a segunda, né? Tá certo? Então, bem, antes de passar para a função, as executivas, as funções executivas, né? Resumindo, quando eu tenho uma autoimagem positiva, autoestima, tá certo? Quando eu tenho muita força de vontade para realizar a tarefa, eu me projeto, né? Tenho foco, sou proativo, eu estou bem na função conativa. Tudo isso tem a ver, tá, com o assunto de hoje. Eu vou explicar por quê daqui a pouco. Tá? Então, assim, a função conativa ela pode estar bem, mas ela também pode estar para baixo, ou seja, eu posso estar desmotivado quando ela está lesada, né? Esses mecanismos, eles não estão funcionando bem, as funções conativas. Então, paradoxalmente, do jeito que eu fico animado, focado numa coisa boa, eu vou focar em coisa ruim, de uma forma negativa. Eu vou apresentar quadros de ansiedade, de frustração, de desprazer, né? Vou me apresentar com fuga daquilo que eu gostava antes, eu não quero mais tentar, estou inseguro, tá certo? Então, nestes momentos, as funções executivas, na qual eu vou falar agora um pouco, né? Elas passam a sofrer. Aí entra o efeito dominó. Ou seja, eu estou para baixo, as funções executivas, elas cuidam justamente da pessoa ter metas, planejar. Eu planejo, eu pego uma coisa, eu vou planejar. O que é que eu quero para mim daqui a 6 meses? 1 ano, vou cursar uma pós-graduação. Daqui a 2 anos eu quero estar dentro de um mestrado, ou quero estar com uma empresa, sei lá, a gente não planeja as coisas. Quando você vai para algum canto, você diz, não, eu vou usar esse terno aqui, eu vou usar... Não, não quero mais esse terno, vou tirar. Isso é função executiva. Você planeja, replaneja, né? Você se avalia, né? Você avalia um transcurso, um percurso. Na empresa, se você participa na reunião de planejamento, vocês estão colocando as questões das funções executivas em ação. Tá certo? Planejando coisas para curto prazo, longo prazo, médio prazo, longo prazo. Então,
nessas questões, quando as funções conativas estão fracas, quando a pessoa está para baixo, ela também não decide bem, ela não pensa bem. E aí ela perde os outros processos, né, de planejamento, ela não planeja bem porque ela não tem uma automotivação, ela não vai estudar, não vai ter foco para fazer um concurso, etc. Né? Ok? Então, a questão da função executiva, ela passa a sofrer. Né? Existe um outro construto, né, outro conceito de controle inibitório. A pessoa que tem transtorno do espectro autista, principalmente nível 2 e 3, o controle inibitório dela tem que ser muito trabalhado. O que é controle inibitório? É autocontrole. Por exemplo, uma pessoa diz, rapaz, você é burro, cara, falar assim para mim. Eu vou ficar chateado, quero dar uma chacoalhada no cidadão. Então, o que é que eu vou pensar? O que é que vem na minha mente? Quando nós temos autocontrole, né? Controle inibitório, a gente vai dizer, não, ele pensa com consequências, eles não, isso não dá certo, isso vai causar um problema social depois, amizade, etc. Então, assim, uma pessoa bate no nosso carro, a gente desce ali fumaçando. Uma pessoa que tem controle inibitório, ela adia, tá? Adia aquela satisfação imediata que seria machucar alguém, responder à altura, sabe? Se zangar, ela pensa, ela é muito reflexiva. Então, o controle inibitório é fraco em quem? As pessoas com transtorno de espectro autista, ok? Principalmente níveis 2 e 3. Né? Nível 1 precisa ser trabalhado também, logicamente. E aí tem outra função, a função cognitiva, né? Que é é um guarda-chuva, né? Pensemos assim, é um guarda-chuva onde vai abrigar as outras coisas que eu já falei. A memória, a atenção, a concentração, a percepção. Uma pessoa com função cognitiva boa, ela vai perceber melhor as coisas, vai ter um melhor raciocínio lógico, vai falar melhor, tá? A cognição vai estar bem melhor. Então, essas três funções, elas têm que andar em conjunto, equilibradas. Uma depende da outra, embora cada uma tenha seu conceito específico, mas elas são, assim, interligadas, tá? Interligadas. Então, uma vez que minha função, a principal é a conação, gente. Quando a função conativa vai ruim, as outras vão ruim também. Quando a gente cuida de nós, quando nós cuidamos de nós, estamos para cima. Então, essas questões, quem trabalha com transtorno espectro autista tem que entender e saber como trabalhar essas funções, né? Como melhorar que atividades. Uma outra questão também é a atenção compartilhada, tá? Eu falei ainda há pouco sobre ela, né? Então, assim, as pessoas estão conversando e eu me relaciono com este, com aquele, com aquela, conversando, consigo compartilhar. Uma pessoa com transtorno espectro autista, ela não consegue fazer facilmente esse compartilhamento de atenção, tá? Então, não foca no mesmo objeto, ela quer conversar de outra coisa, que não tem nada a ver, então ela fica fora do... É como se fosse existe um ditado, né? Fora do aprisco, não é ovelha, nesse sentido, né? Ok? E existe a velocidade de processamento mental, tá? Nas pessoas com transtorno do espectro autista, a velocidade de processamento mental delas é um pouquinho mais lenta. Enquanto que as outras habilidades, a velocidade de processamento é alto, o transtorno do espectro autista é um pouco lento, ela tem o tempo dela, tá certo? Tempo dela para fazer as coisas. Todo mundo tem seu tempo, lógico, mas eu estou falando de um transtorno, tá, gente? Pense assim. Quando eu estou falando do transtorno, então a velocidade de processamento mental é menor, então essa habilidade cognitiva dela de pensar, de raciocinar, vai ser um pouquinho menor. É tanto que existe hoje no Enem, né, 1 hora a mais para pessoas que vão fazer Enem que têm o transtorno do espectro autista, elas têm esse direito, ok? De 1 hora a mais, desde que o médico dê o laudo, né, que se ele for laudado, vai ter essa prerrogativa, né, por assim dizer, ok? Então, falamos de todos esses conceitos, grosso modo, de uma forma geral, né? Ok? Falamos de todos eles, não aprofundamos. Bem, vamos falar um pouquinho agora de que... Pode passar outro slide, por gentileza? Não, aí.
algumas ações da equipe multiprofissional. Então, para acompanhar uma criança com transtorno do espectro autista, para acompanhar a pessoa com altas habilidades, existe uma equipe multiprofissional. Eu vou falar um pouquinho mais das ações para acompanhamento psicológico e os demais acompanhamentos para uma pessoa com o transtorno, tá, gente? O autismo, tá? Bem, então, o treinamento de habilidades socioemocionais para eles tem que ser muito forte. As habilidades socioemocionais, a responsabilidade, né? A questão de conviver em equipe, a proatividade e as demais habilidades socioemocionais, né? Respeito, responsabilidade e etc., elas precisam ser muito trabalhadas. Então, o pessoal da pedagogia vai fazer esse treinamento com eles, tá? Esse trabalho. O psicólogo vai participar de psicodinâmicas, né? Vai atender a família também, vai fazer sessões, né? Para saber a história de vida, o histórico dessa criança, vai dar suporte nesse sentido. Existe o pessoal da terapia ocupacional também, que coloca uma forma deles organizarem as rotinas, tá? Para pegar autonomia, tá certo? Os processos de socialização. Então, usa-se... Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre isso, né? Mas eu vou falar agora, de novo, rapidamente. Método ABA, Denver, né? São métodos, né, de se trabalhar com pessoas com transtorno do espectro autista. TISH, PECS, que é aquela questão da figurinha, né? A pessoa não fala ou fala pouco, a gente coloca se ele quer ir ao banheiro, ele mostra a figura para nós, a gente sabe que ele está precisando de ir ao banheiro. Ele vai aprendendo devagarinho. Geralmente quem tem nível 3, tá? Ok? Para aprender as atividades da vida diária, as atividades básicas, né? De escovar os dentes, essas coisas, tá? A gente ensina por esses métodos. Orienta-se também a família, né? O pessoal de terapia ocupacional, tá? Existe questões de fono, né? Para quem não fala direito aí, ou não fala de fato, fica muito caladinho. A fonoaudiologia, vai ter sessões de terapia, né? Fonoaudiológica. Vai ter que ampliar as questões dessas limitações comunicativas, tá? Da interatividade, da interação, do vocabulário, da semântica dessas crianças, né? Lógico que existem limites, eles vão ter uma dificuldade, né? Lógico, nesse processo, não é tão simples, tá? Mas eles vão ensinar para esses jovens, juntamente com os psicopedagogos, né? Rotinas, informações de localização do corpo, o que é cabeça, etc., né? Braços e essas coisas mais simples. Isso é feito tanto pelo pedagogo, psicopedagogo, como os fonoaudiólogos. Existe também o psicopedagogo, né, que vai aplicar alguns testes específicos da psicopedagogia. Tentarei trazer mais à tona na última aula, né, esses detalhezinhos mais práticos, tá? Essas sessões, elas são feitas geralmente num ambiente específico, né, tá? Raramente uma escola vai ter esse pessoal total, né? É uma escola, mais os centros que tem, tá? Todo esse pessoal, psicopedagogo, psicólogo, fono. Quando a prefeitura contrata essas questões, ou o Estado, tá bom? Essa equipe multiprofissional está ali presente. Então, eles colocam a análise de comportamento aplicada, que é a ABA, né? Os métodos para que a pessoa possa ter sessões para aprender a ter autocontrole, controle inibitório, né? No caso, falamos. O TISH, que é uma terapia que a pessoa busca, aos poucos, pegar autonomia também, né? Tá certo? E vamos falar um pouquinho mais detalhado no último bloco, né? Na terça-feira. Existe, às vezes, tá? Dependendo do centro onde a criança frequenta, feito sessões de musicoterapia, existe terapeutas específicos, né? Musicoterapeuta. Tem pessoas que trabalham com ecoterapia, que aí já é uma questão mais... Teria que ter um hipódromo, né? É mais difícil isso aí. Pelo menos na nossa realidade não tem isso, tá? Aqui, especificamente. Como nós conhecemos de hidroterapia, pode-se fazer, né, banhos para essas crianças, para acalmar os nervos, assim, equilibrar
também não é da nossa realidade, mas há locais aí que eu já li que são feitas sessões dessa natureza. A psicomotricidade, né? Existem profissionais específicos dessa área que trabalham o método montessoriano, que é tudo grande, né? Volumoso, e eles brincam na ludicidade, através do lúdico, essas crianças vão descontraindo e aprendem algumas coisas assim. Eu acredito, né, que por hoje, né, nós podemos entrar na sessão de perguntas, ok? Pode passar o último slide, por favor. Eu quero agradecer, né, a nossa equipe, né, que está coordenando, pela oportunidade. E agora vamos abrir espaço de perguntas, né? E eu acredito que teremos um bom tempo aqui para frente para compartilharmos uma conversação, né? Muito bem, nós é que agradecemos, irmão Jailson, excelentes informações trazidas para nós aqui, e nós temos algumas perguntas bem interessantes, tá? A primeira pergunta é da Tatiane. Ela pergunta: a partir de que idade pode-se dar o laudo de altas habilidades? Geralmente, eu vou assim, fazer só uma observação, tá? No nosso meio aqui, a gente não utiliza a expressão laudo, sabe por quê? Porque, geralmente, os psicólogos utilizam essa expressão, tá? Mas no meio acadêmico a gente não usa. Para o psicólogo, eles usam essa questão de laudo, nome. Nos traz a ideia, assim, para nós da educação, não estou dizendo que é certo ou errado, tá? Mas essa é a reflexão que é feita. Que a gente lauda uma pessoa com transtorno, né? Com deficiência, com um distúrbio. Aí a gente prefere falar assim que a gente fecha, né? A gente utiliza uma expressão, né, diferente e que não é laudo, né? A gente faz a partir das anamneses, que a gente não usa também essa expressão, eu só estou usando aqui para das entrevistas, né? Nós fazemos apenas que dá na mesma, né? Esse pessoal fala muito de conceitos, né? Você fala assim, não se usa mais essa expressão, pessoas portadoras de tal coisa, porque é como se estivesse portando, eu deixo ali tal coisa e saio. Quando a gente fala portador de alguma coisa, né? Sempre está se discutindo isso. Portador é como se eu portasse e soltasse a hora que eu quisesse. Não, a pessoa carrega consigo mesmo, né? Quando o espectro autista, ela não é portador de altas habilidades. Então, assim, a gente fala em diagnóstico, mas que dá na mesma, né? No fim, é um laudo. Mas, assim, olha, as altas habilidades do cunho, da psicometria, da psicologia tradicional, que usa o teste de QI, né? E poucos outros que são mais voltados para o cognitivo. Traços lógico-matemáticos e da expressão oral, ou seja, da linguagem apenas, né? Já não vai analisar a questão de liderança, não vai analisar a questão artística da pessoa e outras dimensões. Então, a psicologia, ela fala que uma criança com 6 anos, 5 anos, já é laudada, né? Como foi a pergunta, ok? Ou seja, 5 anos, 6 anos, ela está sendo laudada, ou seja, o diagnóstico sai pronto. O do transtorno de espectro autista sai até antes, né? Aí sim, o laudo. Um pouco antes. 3, 4 anos já sai, tá? Mas com 5 anos você... Agora ela pode apresentar as características, né? Ou seja, os indicadores de altas habilidades e ficar num programa de altas habilidades. Lembra que eu falei de precocidade, não é isso? Falei de prodígio, não foi isso? Precoce, prodígio, gênio. Eu falei que é um fenômeno de diversos degraus, né? Ou seja, de níveis diferentes. Na outra aula, a pessoa é precoce, uma criança precoce, ela está avançada, desde cedo, ela está avançada na linguagem, na língua portuguesa, na matemática, etc. E ela pode fazer parte de um programa, e até deve, né? É ideal.
Mas, assim, geralmente, quando ela entra para a escolarização mesmo, 4, 5 anos, né? 5 anos, geralmente, que se faz esse apanhado. Então, existe a escala Wechsler, né? Wechsler, nós chamamos de WISC, W-I-S-C. Ela tem o nível 4 e o nível já está na versão 5, né? Mas não está em língua portuguesa, que é aplicado para crianças, né? E a WAIS é W-A-I-S, é para adultos, 18 anos em diante, tá? Se faz essas escalas, se faz esses testes, né? Mas tem outros também, as matrizes progressivas de Haven, né? Matriz progressiva. Existe uma série de outros testes, dependendo do país que se utiliza, né? A escola que utiliza, se ela é canadense, se ela é australiana, eles têm materiais próprios. Desenvolvem. Estou sem ouvir. Sara, o microfone está fechado. Ah, tá. Bom, temos então mais uma pergunta aqui. Esta foi enviada pela irmã Cláudia Borges. Existe algum acompanhamento para adolescente com altas habilidades? E o jovem que não foi diagnosticado quando criança, que ainda não conseguiu se definir na vida, tem como ajudar? Então, se ele traz indicadores, né, ou indicativos, aqueles que eu falei na outra aula, que eu falei em vários, falei nos 30, né? Lembra? Eu falei em 30, mais ou menos. Se ele apresenta vários indicadores, e vocês podem procurar, tá, gente, um núcleo de altas habilidades, chama NASH, N-A-A-S-H. Não, HS, desculpa. NASH, N-A-A-S-H. O NASH, né, ele é um núcleo de altas habilidades do Estado, geralmente. É uma política de Estado, tem em todos os estados do Brasil, né? Alguns funcionam com mais força, dependendo de quem está adiante, ok? Quem está à dianteira da educação dá mais suporte. Por exemplo, tem estado que até sede própria tem, uma sede única para eles, ou seja, uma escola totalmente de altas habilidades. São poucas no Brasil. Geralmente funciona dentro de outra escola. Uma ala da escola, um pavilhão, né? Uma ala, é deixado para um núcleo de altas habilidades. Onde moro aqui, eles conseguiram a escola completa, sabe? Para altas habilidades. Já a prefeitura não tem, é alugado. É um espaço bem menor. O Estado é uma escola completa, tá? Com todas as... Aí tem sala para cada grupo de enriquecimento, tem sala para cada segmento. É um negócio bem... Né? É onde comecei a trabalhar ontem. Graças a Deus. Então, vocês podem estar levando para um núcleo de altas habilidades, ok? Dependendo, você tem que procurar na internet e leva a indicação da família, é aceita, tá? Os pais levam, dizem, olha, ele tem indicadores de altas habilidades, nós gostaríamos que ele fosse acompanhado, vocês podem acompanhar? Aí eles vão saber um pouco na escola de onde ele frequenta. Geralmente, o Estado atende alunos da rede estadual, prefeitura aos alunos da rede municipal. A rede particular é dada uma cota, mas é muito pequena, tá, gente? Vamos supor, de 100 alunos, só 10. É 10%. Se funciona 100 alunos no período, só tem 10 no máximo. E geralmente coloca mais pessoas que se conhecem, sabe? Assim, eu trabalho lá e uma colega... É nesse crivo, não é um negócio sorteado, não tem um... Okay. Eu acredito ter respondido, né? Não sei se... Com certeza. Irmão, então, a irmã Luísa de Fátima, ela pediu para que você fale um pouquinho sobre o nível 1 do TEA. Certo. Então, o nível 1 é o primeiro nível. Tem autonomia, né? A pessoa tem autonomia. Os cuidados da vida diária, tá? Assim, elas escovam os dentes, elas sabem tomar um ônibus, sabem chegar ao destino tranquilamente, assim, sem precisar de cuidado. Atravessa a rua sem problemas,
tá? Ela entende do troco direitinho, troco, o valor. Se ela der R$100 e comprar uma coisa de 30, ela vai saber que 70 vai voltar para a O cognitivo é preservado, as ações cognitivas, as funções cognitivas. Então, o controle inibitório dela vai ser maior. Controle inibitório, lembra que eu falei? Que é aquilo que eu tenho autorregulação. Alguém me perturba, eu me seguro, tenho um certo autodomínio. Eu reflito, né? Já o nível 2 já não vai refletir tanto. Ele tiver um pedaço de pau ali, ele vai jogar no menino lá, se ele estiver chateado. Uma faca, alguma coisa, ele joga, né? 3 nem se fala, né? Então, assim, o nível 1 é muito sutil. Sutil que eu digo assim, quase você não percebe que ele tem tem transtorno do espectro autista. Se percebe pelo comportamento, pelo isolamento social. Ele já não é tão sociável quanto as pessoas típicas, né? Que tá ali no meio de todo mundo, gritando, pulando, se organizando em grupos, etc. Ele se isola um pouco, tá? Mas o cognitivo dessa pessoa, ele é preservado. Ou seja, está na média ou acima da média. Alguns, os que têm altas habilidades, se fizer um teste de QI, vai dar 130, 140, tem até gente com mais. Os grandes homens, tá, da história tiveram dupla excepcionalidade. Os grandes homens da história, né? Einstein, o Edison, Thomas Edison, e outros, Leonardo da Vinci. Só que não tinha teste, né? No tempo de da Vinci não tinha o teste de QI. O teste de QI começa em 1905, tá? 1905, por Binet e Simon. Eles formularam, né? Já era foi um produto de Terman. Terman, ele fez, né? Preparou muitos testes e eles pegaram o bonde andando e cientificizaram, tá? Trouxeram para dentro de uma sistematização. O Binet e o Simon, né? Então, fica conhecido como teste Binet, né? Se fizer um teste com a pessoa nível 1, pode dar 115, 120, 130, 140, ok? Mas existem outras escalas, como eu falei, né? Da Wechsler, né? A Weiss, se é para um adulto, tá? E as matrizes progressivas de Raven, que é usada muito até 18 anos, 17 anos para baixo, são coloridas, progressiva, para a pessoa ficar completando pedaços de figuras, etc. Então, assim, o nível 1, você vai conviver com essa pessoa na sala de aula, ela vai progredir, ela está ali. Só que ela vai desviar o olhar, geralmente, ela não gosta muito de abraçar, se você for abraçar um estudante. E outra, tem mais transtorno do espectro autista em homens do que em mulheres, né? Segundo as estatísticas, né? As prevalências. É 4 para 1 a relação, tá? Ou seja, tem muito mais em homens do que em mulher. E se fala, tem diversas origens de escolas que apontam as origens, né? Um dos que é sistema nervoso, são os neurônios, né? Os axônios, quando se ligam, tem problemas ali. Outros falam que teve a coisa ridícula até falar que vacinas no passado dava problema perdeu até a credencial de médico dele. Quem sustentou essa tese, né? De falar que as vacinas estavam comprometendo. Depois foi colocado de água abaixo, foi refutada, né? E ele perdeu a patente, o privilégio, né? De ser médico, né? Que ele alcançou. A história diz isso, né? Quando a gente vai estudar essa área. Então, assim, tem muitas teorias, tá entendendo? As origens do transtorno do espectro autista. Ok, muito obrigada por mais essa resposta, irmão. Nós temos mais uma pergunta aqui, dessa vez é da Marli. Ela diz que tem um aluno laudado, eu creio que seja laudado com o transtorno de espectro autista, e ela diz que me surpreendi quando observei brincando, fazendo de conta que estava mexendo com algo quente. É normal? Então, um aluno laudado ter esse tipo de reação? Olha, geralmente, tá? Geralmente, quando esse aluno, né, essa pessoa está no nível 1 e até dentro do contínuo do nível 2, como eu falei, né? Que é como se fosse uma reta, lembra que eu falei assim? Como se fosse uma reta, né? Aqui começa o contínuo, nível 1, vem até aqui, digamos,
vai ter diversas pessoas com características diferentes neste espaço, do nível 1. Pessoas com mais sintomas que outras, um número de sintomas maiores, mais fortes do que outros, entendeu? Se apresenta. Quando vai para o nível 2, que já apresenta aquela questão de uma inquietação, uma pessoa que já não fica mais tão quietinha, ela se levanta muito, parece até chega a se confundir com a hiperatividade, né? Ela já não tem um cognitivo preservado, ela tem dificuldade para aprender a escrita, formular frases, né? Copiar essas coisas. Ela também pode, tá? Pode se dar bem nesse faz de conta, né? Nessas brincadeiras, nessa fase de faz de conta, né? Como ela está falando aí, que a pessoa fez uma brincadeira de faz de conta, né? Aqui agora está quente, né? A água e tal. Mas, assim, se ela for no nível 3, aí é estranho, tá entendendo? Se ela tivesse esse laudo de nível 3 e fazer de conta, já é um pouco estranho, se foi dado como nível 3. Talvez houve uma confusão no laudo. Geralmente, isso é esperado até nível 2, esse faz de conta, tá? Quanto maior a gravidade, mais dificuldades de jogos simbólicos, né? Nesse caso, faz de conta é um jogo simbólico, tá? As brincadeiras. A questão lúdica, ela é prejudicada. Ok. Nós estamos caminhando para o final. Nós temos temos 14 minutos ainda e algumas perguntas aqui. Olha só, a Ana Cláudia pergunta se a criança nasce com esse transtorno e aos poucos vai demonstrando sinais de autismo ou pode desenvolver na adolescência, mesmo nascendo sem nenhum fator. Sempre está relacionado com o nascimento, desde o nascimento ou não? Esta é uma questão muito conflitiva em meio acadêmico, meio científico, tá? Em meio científico. Como eu falei no princípio, lá, na primeira palestra, eu falei que tem escolas, né? Escolas, ou seja, tem abordagens, né? Um grupo, vamos supor, se for pensar com igreja, né? Há quem pense numa doutrina de uma forma, outro pode pensar de outra forma. Não existe isso na teologia. Na filosofia, por exemplo, existe forma de se pensar. Existe uma abordagem, por exemplo, uma abordagem epistemológica, né, do conhecimento, positivista, estruturalista, fenomenológica, a dialética hegeliana, a dialética marxista, entendeu? Cada um vai pensar de uma forma, vai ver o mundo sob sua ótica, né? Então, assim, a maioria atrela ao nascimento, uma questão inata, a pessoa já traz consigo, tá? Por exemplo, é muito mais fácil uma pessoa que tem alguém laudado na família com transtorno do espectro autista ter gente na família também, assim como nas outras habilidades também. Mas há pessoas que não desenvolvem tanto estes problemas, não aflora, né, esses sinais, até certa idade, até ela ser confrontada por um trauma, por exemplo. Deixa eu dar um exemplo aqui mais detalhado. Por exemplo, a morte de um parente. Tem gente que, se ela tiver dupla excepcionalidade, transtorno do espectro autista, concomitantemente com as altas habilidades, né? Ele pode apresentar só altas habilidades aflorando em maior nível até X anos. Pode dizer 10 anos, vai. Até que essa criança passe por um trauma. Pode ser a perda de um parente, um acidente, o carro virou lá, tombou, capotou, ela ficou com um trauma. Foi violentada, sei lá, qualquer coisa, tá? Que possa mexer com o psique dela, com algum psíquico. E aí aflora todas aquelas questões que estavam amortecidas por altas habilidades, pela pessoa estar se desempenhando bem, estar se dando bem, se projetando, mas diante de um conflito forte, ela pode apresentar agora os sintomas do transtorno do espectro autista, que estavam um pouco adormecidos, né? Em estado um tanto letárgico, né? Adormecido. Agora, eu acredito que tem muito da genética no meio, à luz da teoria, tá? Dos teóricos que a gente lê, né? Tem muito Mas, se essa criança começar a ter atendimento logo cedo, desde cedo, ela vai conviver
bem melhor com suas rotinas, se ela receber apoio familiar, apoio do convívio, se ela não sofrer tanto bullying, não sofrer bullying, né? Não sofrer abusos de diversas naturezas, né? Se ela for uma criança que a família está dando apoio, na escola, a escola está dando apoio, a família está dando apoio, ela vai conviver bem melhor. Lógico, quando ela tiver alguma frustração, de algum problema, lembra que eu falei da função conativa? Nas pessoas com transtorno de espectro autista, a função conativa não vai bem, tá, gente? Elas têm um déficit. Talvez por questões de serotonina, tá certo? Serotonina, né? A endorfina não funcione bem nessas pessoas, tanto quanto uma pessoa típica, tá? Então, isso aí tem muitos estudos que divergem um do outro, tá? Escolas defendem de uma forma, de outra. Aí a gente vai estudando e vai se posicionando para aquilo que tem mais peso dentro de um... Por exemplo, eu particularmente eu gosto de observar, quando eu vou ler um artigo, eu pego mais qualis, 1A1, A2, porque eu gosto de me pautar em informações mais científicas, que são mais testadas epistemologicamente, né? A epistemologia, ela cuida da validação do conhecimento, né? Então, se foi bem validado mesmo, com uma amostragem relativamente boa e tem estudos semelhantes, né? Em vários países, a gente tem mais como crer do que uma coisa isolada. Ok. Então, estamos nos aproximando do fim, mas ainda dá para responder algumas perguntinhas, né, bom jeito? Fique à vontade. Aqui tem uma pergunta da Carliane. Mito ou verdade? A hiperemese gravídica é um sintoma que indica autismo durante a gravidez? Para quem não conhece o termo, a hiperemese gravídica são vômitos incontroláveis durante a gestação, que chegam a causar desidratação, às vezes a pessoa precisa ser até hospitalizada, né? Então, isso é sintoma que indica autismo durante a gravidez? A bem da verdade, assim, eu não tenho essa leitura, né? Eu não tenho essa leitura deste conceito, né? Já vi em alguma leitura que fiz, mas não tenho internalização. Então, não falo do que não conheço, tá? Não me desculpa, mas eu não posso dar uma de João sem braço aqui e ficar gaguejando. Então, assim, eu me perdoe, mas a gente pode procurar também em conjunto, tá, sobre este assunto. Ok, posso estar pesquisando muito obrigada. Para na próxima a gente... Tá bom. Perfeito. Então, nós temos aqui uma pergunta, na verdade, duas perguntas que são mais ou menos parecidas. A Jaqueline está perguntando o seguinte, ela tem na turma dela, uma criança, numa turma de 3 anos, uma criança que só repete o que fala. Como faz para conversar com os pais sobre esse assunto? Já a Nancy está perguntando assim, se o aluno tem indicadores de TEA, mas os pais não querem aceitar, o que o professor pode fazer para ajudar essa criança? Ou seja, o professor percebe alguma diferença e ele quer conversar com o pai sobre isso. Já no caso da Nancy, ela fala de que tem indicadores assim mais reais. Como é que ela pode fazer para ajudar quando os pais não aceitam? A primeira pergunta está no campo da ecolalia, né? A repetição, ecolalia, né? Então, ela repete o que se fala. Isso faz parte do fenômeno, né? Do transtorno do espectro autista, a ecolalia. Então, assim, o que se faz para conversar com essa criança ou com os pais? Com os pais, né? A pergunta. O que se faz para conversar com os pais? Lamentavelmente, muitos pais não aceitam, né? Eu estive trabalhando em escola até a semana passada, né? Ou seja, são 28 anos em escola. Eu, um tempo, já trabalho no núcleo de altas habilidades aqui, né? Da prefeitura, um tempo. Então, eu trabalhava em escola e no núcleo de altas habilidades. Então, por muito tempo, eu estive vivenciando esse chão. E quando nós vamos conversar com alguns pais, eles acham o seguinte, que seria uma vergonha, alguns acham que é uma vergonha, entende? Assim, para si assumir isso aí. Não, meu filho tem diferença mesmo nesse sentido, ele anda assim. Tá. Então, escondem. Mascaram alguns. E nós tivemos, naquela escola que eu falei que a menina trouxe um livro, que ela fez agora há pouco,
que eu saí dela agora, né? Na semana passada, saí sexta-feira. Então, assim, foi indicado para o núcleo de altas habilidades essa menina, né? Lá também tem alunos com um desenvolvimento intelectual muito forte, um menino que fala com o professor de história à altura como se fosse um professor. O menino sabe de tudo, quase de história, tudo, ele vai, sabe? Esmiuça tudo, assim. Um menino numa mente muito... Ele tem a dupla excepcionalidade, ele tem os sintomas do transtorno do espectro e tem as altas habilidades. Só a gente conversar com ele, ele já vai percebendo, né? Pelo convívio que a gente tem. Então, assim, nós fomos procurar a mãe, é um caso parecido com esse aí, tá? Nós fomos procurar a mãe. Olha, seu filho é muito inteligente e tal. Aí ela ficou toda empolgada, né? Assim, toda envaidecida, né? E, olha, nós gostaríamos de apontá-lo para um programa de altas habilidades, que existe um núcleo e tal. Ela ficou assim... E aí, quando tocamos no assunto do transtorno do espectro autista, a senhora já percebe, porque são 2 irmãos na escola. Os 2 são bons. O mais velho, bem mais forte no conhecimento, né? Mais avançado. O outro está aflorando agora. Entrou para o ensino médio, esse outro, e está se destacando na língua inglesa, tá? Está se destacando bem. Mas o mais velho, que já saiu da escola, este ano já não estava mais... em 2022 já não está, mas estou narrando coisas do ano passado, conversando com ele, né? Escuta só, aí, a senhora já percebeu, assim, umas atitudes dele nesse sentido? Foi falando, né? A gente conversando, estava eu e a gestora, conversando com ela, com a mãe. E ela disse assim, não, para mim ele é normal. Já vai querendo fechar a conversa, né? E ali a pouco ela disse que estava com um compromisso, saiu. Saiu da escola, foi embora, tem que ir embora, tal, foi embora. Então, assim, é difícil quando a família não aceita. Agora, às vezes, quando a família é um pouco mais extensa, tem mais tios que vai à escola, essas coisas, assim, dá para conversar. E às vezes alguém assimila e começa a convencer, de um certo modo. Já tem casos. Eu acredito que, assim, eu não tenho conhecimento de causa e efeito nesse sentido, assim, de eu conhecer uma pessoa que convenceu. Mas isso aí é um fato, né? A pessoa, às vezes, um familiar convence o outro. Entende? Uma tia, a gente falar e ela... É uma possibilidade, tá, gente? Para esse caso aí que ela falou, do menino que repete, como falar para os pais, tem que ter muita cautela, gente, porque nós não queremos, nós, em geral, não queremos fracasso, né, para nós. Quando alguém vem dizer que tem algum distúrbio, um negocinho, a gente já coloca o pé na parede e fala, não, isso não é bem assim, então. Tem que falar, a senhora percebe que ele repete algumas palavras e tal. E aí... convidar para a pessoa fazer uma visita, né, ao psiquiatra. Geralmente, é outra coisa também, né? Tem que usar a expressão da eufemismo. Tem que jogar para o psicólogo, né? Ainda é meio pejorativo. Ah, não quero negócio de psicólogo, porque sabe que psicólogo é fracassado. Essa é a concepção que se tem. E se falar em psiquiatra, piorou. É para doido. Vai dizer isso. Essa é a concepção que a pessoa tem. Psiquiatra é especialista para maluco, para doido, psicólogo para gente com distúrbio de nervo, neurológico, etc. Essa é a concepção. Um neuro, pronto. Então, assim, tem que conversar para ver se consegue convencer. Eu acho que a gente não pode se eximir, né, de conversar. Uma conversa muito amigável, tem que estar muito desarmado, né, para poder... Agora, a outra pergunta foi sobre a questão... Quando o pai não aceita, né? Quando o pai não aceita. É mais ou menos semelhante, eu acho que o irmão já respondeu. Já respondeu. Então, para encerrar essa parte das perguntas e também a nossa aula, temos 2 minutinhos aqui. Tem a Jaqueline, ela gostaria de saber se quando a criança tem um diagnóstico feito pelo médico, que ela tem TEA, se ela tem direito a algum auxiliar em sala de aula. Eu não sei se é bem auxiliar para a criança ou para o professor, mas acho que o irmão deve entender. Na verdade, lembra que eu falei, eu não sei, eu acho que tinha saído algumas pessoas que eu falei, olha, tem um item do aspecto legal das altas habilidades, aí eu falei que ele não é bem para as altas habilidades, eu só coloquei aí
Lembram disso que eu falei? Que é para as escolas particulares devem prestar atendimento educacional especializado. O que é isso? Quando a gente fala em atendimento educacional especializado, a gente pensa logo na sala de recursos multifuncionais. Pensa ali naquele espaço específico, mas não é só isso. Por exemplo, um intérprete, quando entra na sala para interpretar o Libras, por exemplo, ele está fazendo atendimento educacional especializado, mas não é na sala de recursos multifuncional. É na sala de aula comum mesmo, onde está todo. Entende? Qualquer atendimento que é feito para um distúrbio, uma deficiência, é atendimento educacional especializado. Pode ser na escola, pode ser num ambiente específico, no núcleo, né? Tá? Mas o atendimento educacional especializado, ele tem que haver, mesmo que a escola seja particular. Isso faz um diferencial muito grande, viu? Se você tem um departamento na escola, um ambiente para que o aluno tenha um atendimento educacional especializado, que vai intérprete para a sala de aula, se tiver um surdo, né, no caso. Se tem um transcritor de braille, uma pessoa não precisa ser perito demais, mas uma pessoa que tenha conhecimento de tudo esse, né, de braille, de soroban, de libras, pessoas que gostam dessa área, é um diferencial. Um atendimento educacional especializado, que entende da área de educação especial, faz diferencial, viu? Em relação a outras. É uma questão de se projetar, né? Projetar como uma instituição, estar à frente da outra, porque presta mais serviços. Ok. Então, esse direito é garantido por lei, né? Então, tem que ter uma pessoa que atenda, faça o atendimento educacional especializado. É legal, eu falei aí, né? Que É eu coloquei legal, no né? outro. Exatamente. Então, acho que a pergunta foi muito bem respondida. Nós chegamos ao final da sessão de perguntas. Se ficou alguma, nós respondemos na próxima aula, né, professor? E agora eu passo a Certo? palavra ao Tiago. Muito obrigada por tudo, irmão. Pelas respostas, eu Obrigado. passo a palavra ao Tiago agora. Agradecemos o professor Jailson pela nossa segunda aula, agradecemos a cada um dos participantes. E na nossa próxima terça-feira, nosso último encontro, o próprio tema desse bloco já dizia, né, professor? Conhecer para intervir. Então, essas duas primeiras aulas foi mais conhecendo os dois fenômenos e conhecendo a dupla excepcionalidade. Já a terceira e última aula vai ser uma aula mais prática, onde vocês vão ver vários métodos de agora de como trabalhar, após conhecer agora como intervir. Então, nós contamos com a presença de todos na próxima terça-feira, às 19h30. E, só relembrando, teremos depois nossos dois últimos blocos. O segundo bloco vai estar voltado para a educação por princípios cristãos, com as professoras Mara Barbosa e Claudete Gomes. E o terceiro bloco falando sobre conhecendo e criando estratégias pedagógicas para alunos com dislexia e com transtornos de aprendizagem, com o professor Leonardo Evangelista, que é um dos escritores e coordenador também do projeto do Sistema Educacional Gênesis. Então, agradecemos a presença de todos, também agradecemos a participação do professor. Bom descanso a todos e nos encontramos na próxima terça-feira, às 19h30. Ele tá